Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos na nossa live. Retomamos hoje o nosso programa de Maratona de Soluções Digitais, com um formato um pouco diferente. Agora teremos encontros quinzenais, com encontros quinzenais durante os próximos 10 meses, sempre encontros voltados para falar de temas de tecnologia, temas alinhados com as necessidades e as demandas do mercado. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito em vigência, o DevOps. E quais são as três abordagens que mudaram a cultura de TI, certo? Conosco hoje vai estar aqui a Valesca Garcês. Valesca, ela é gerente de produtos de fábrica de software, DevOps e inteligência artificial. Primeiro, obrigado, Valesca, pela sua presença aqui com a gente. Também vai estar com a gente aqui o Alexandre Aura. O Aura é o gerente de CCOE da Claro. Obrigado, Aura. Bem-vindo. Obrigado. E aí eu queria começar, antes de começar, na verdade, eu queria dar alguns recados aqui. Primeiro, pessoal, essa live vai estar sendo gravada, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, o canal da Embratel no YouTube, também no blog Mundo Mais Tech, e no final do evento a gente vai ter um espaço para responder as perguntas que durante a nossa live vão estar disponíveis no nosso chat aí para que vocês possam esclarecer suas dúvidas. E aí eu queria começar a nossa live aqui com uma provocação. Na verdade, é com uma pergunta, né? E a pergunta é: qual a importância de implementar o DevOps em nossa infraestrutura, na infraestrutura de TI e nas squads de desenvolvimento? Tem um estudo recente da Puppet Labs que ela mostra que empresas de alto desempenho eram mais ágeis e confiáveis sempre quando implementavam uma metodologia de DevOps. E essas mesmas empresas, elas tinham uma frequência de implementação de novos códigos 30 vezes maior. Os novos códigos a implementação de códigos eram 30 vezes mais frequentes e com a velocidade 200 vezes mais rápida. Isso tudo devido ao DevOps. Essa pesquisa também mostrou que os indicadores de performance dessas empresas que utilizavam DevOps eram medidos em minutos e horas. Enquanto empresas tradicionais, do segmento que utilizam o desenvolvimento de software no modelo tradicional, eles medem a performance em semanas e em meses. E eu queria começar com esse questionamento aqui, Aura. Para você, como é que essas três abordagens, quais são essas três abordagens que mudaram a cultura de TI e como é que elas fazem essa melhoria de performance acontecer? Legal, Augusto. É um tema bastante interessante, o DevOps é um dos temas que tem me fascinado muito dentro da área de tecnologia. São processos que realmente mudaram o conceito que nós tínhamos até então de desenvolvimento e entrega de infraestrutura para um projeto final. A gente, nessa live, vai falar inicialmente das três maneiras, o princípio de fluxo, monitoramento, mais especificamente nesse momento, para dar sequência na tua pergunta, a gente vai falar um pouco sobre o fluxo, né, o princípio de fluxo. Tá? É muito natural, Augusto, que empresas tradicionais, ou então empresas de presença de fábrica, é muito simples a companhia ou até os boilers entenderem e conseguirem visualizar as entregas de cada departamento ou do chão de fábrica. Por quê? Ali existem peças, ali existe algo palpável, onde facilmente eles conseguem medir, mensurar a quantidade de entregas. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de algo geralmente virtual, a gente está falando de algo que só vai ter uma visão especificamente
quando ela está pronta, aquele produto para ser lançado no mercado, ser lançado na rua. Com a ideia de metodologias ágeis, como Scrum, Safe, entre outras, tá? Esse conceito ele acaba sendo quebrado, onde possibilita aos gestores, possibilita aos dirigentes das empresas terem uma visão mais ampla e acompanhar essas entregas dos produtos de maneira mais simplificada. Ou seja, através de uma ferramenta Kanban, ou através de alguma ferramenta virtual. Kanban era muito utilizado, isso em empresas de grande porte, foi desenvolvido ali pela Toyota, e hoje é uma prática utilizada no mundo inteiro. Tá? E essa prática tem facilitado que toda a gestão, toda a equipe, o time consiga fazer com que as entregas se tornem mais visíveis. Tá? Há alguns pontos interessantes dentro desse princípio de fluxo, que seria a primeira maneira. Para que ele foi desenvolvido? Né? Acho que a principal fator mais relevante é a questão do princípio de quebra de paradigmas. Outrora, dentro de TI, a gente sempre teve os muros, né, entre as áreas, entre infraestruturas, sistemas, os silos, né, mais comumente falado, silos entre essas áreas, onde um desenvolve, joga para o outro põe no ar, e constantemente, quando acontece um problema, fica aquele jogo de empurra-empurra. Tá? Isso faz com que o processo se torne mais moroso. O cliente final, que é o nosso grande objetivo, é atender a expectativa do cliente, ele sinta no dia a dia o quão ruim está sendo aquela entrega para ele e a diminuição da sua experiência com relação à qualidade. Tá? E aí esse primeiro princípio visa quebrar isso, visa trazer proximidade entre o time de operações e o time de desenvolvimento, de forma que os dois se tornem, não necessariamente sentando juntos, tá? Até porque nesse momento de pandemia, cada um está na sua casa, isso prova mais uma vez que a gente não precisa estar junto para fazer uma entrega de qualidade e focado na experiência do cliente. Tá? Mas, sim, o objetivo é aumentar a experiência, aumentar a qualidade, aumentar a resiliência daquilo que está sendo entregue. Alguns pontos que eu considero também importantes, as literaturas também sempre pregam a gente do assunto. Limitação do WIP, né? O Work in Progress, que é uma medição da quantidade de cards que a gente consegue colocar isso dentro do Kanban. As literaturas, a metodologia pede para que a gente consiga consolidar isso em apenas 3 cards por pessoas da equipe, para que não tenha um volume excessivo de entregas e deixe de mostrar o quanto a gente está sendo eficiente. A diminuição do tamanho do lote, o que é isso? Quando a gente fala em lotes, eu estou falando de coisas que vai ser colocado em produção, tá? Então, quanto menor a quantidade de lote, menor o tamanho desse lote, mais eficientes a gente vai ter na hora de colocar isso em produção e tornando mais seguro a disponibilidade dessa aplicação no ar. Tá? Então, são alguns pontos muito relevantes. Outro ponto interessante é a questão de redução de transferência. O que seria isso? Em empresas tradicionais, você vê ali, sai do desenvolvimento, passa para o time de operações, que passa em diversos ambientes, ali a pessoa de Gemude precisa dar o seu aceite, a pessoa de teste precisa dar o seu aceite, a pessoa de segurança e assim por diante. Isso se torna um processo de deploy muito moroso, devagar, e faz com que a nossa eficiência de entrega caia bastante. Tá? Então, com essa primeira maneira, visa
A redução, que a gente vai falar isso um pouco mais à frente, com mais detalhes, visa a redução dessas transferências entre áreas, para que a gente se torne mais eficiente e consiga atingir o objetivo mais rapidamente, tá bom? Valesca, quer acrescentar mais algum item nessa primeira maneira? Opa, acho que sim. Desculpa, pessoal, antes acho que eu caí, não consegui nem cumprimentar vocês, mas vamos lá. Essa questão da primeira maneira, né, Aura, ele começa do lado de desenvolvimento, é o olhar de uma equipe de desenvolvimento e ela vem muito para sanar os problemas dessa equipe. Então, eu acho que uma questão, assim, que nem você falou, né, de transferência, evitar a transferência de um para o outro. Por quê? Porque se perde tempo transferindo o trabalho de um para o outro. Eu estava imaginando, eu estava ouvindo você falar e estava imaginando, assim, o que poderia ser um exemplo prático disso, né? Eu fui desenvolvedora, então tem muitas coisas que eu sentia na pele, por exemplo, assim, o desenvolvedor, ele quer fazer um teste, mas ele precisa criar um ambiente separado, um ambiente seguro, para que aquele teste dele não interfira, ou aquele desenvolvimento que ele está fazendo não interfira no trabalho dos outros, né? Então, muitas vezes, quando você precisa de um ambiente separado, de um banco de dados separado, alguma coisa assim, você precisa pedir, precisa solicitar para a operação, né? Então, você precisa fazer a solicitação para Ops, ou seja, é uma transferência de trabalho, e Ops vai te devolver aquilo de acordo com a disponibilidade deles, de acordo com a fila deles. E essa primeira maneira, ela busca, pelo que eu entendo, dar mais autonomia para o dev, né? E isso é muito bom, porque um desenvolvedor com mais autonomia, ele fica menos tempo parado. Então, hoje, por exemplo, a gente fala de portal de autosserviços. Olha que bacana, imagina o desenvolvedor, ele precisa desse ambiente, ele mesmo entra no portal, consegue lá rapidamente configurar, disponibilizar esse ambiente para ele e já sai trabalhando. Porque a gente sabe que o valor hora de um desenvolvedor é um valor muito alto, né? E se você conseguir eliminar ou minimizar o tempo de ociosidade de um desenvolvedor, isso é excelente, é um ganho para a empresa e é um ganho para o próprio desenvolvedor, que não fica ali parado esperando o retorno da sua solicitação. Então, eu acho que, para mim, o que pega mais é essa questão da autonomia do desenvolvedor. E um outro ponto que você falou, né, a primeira maneira, ela fala do fluxo. E a segunda maneira? A segunda maneira, qual que é o enfoque? Você conta para a gente qual que é o segundo enfoque qual que é o enfoque da segunda maneira? Assim, pela metodologia, a segunda maneira está relacionada diretamente com o feedback, né? Como a gente consegue fazer com que o feedback seja algo rápido e assertivo, ao ponto que o time de desenvolvimento ou o time de infraestrutura, que é o DevOps, né? Depois, mais para frente, a gente pode falar do DevSecOps, mas nesse momento a gente vai focar nessas duas categorias. O que isso traz de benefício, né? Olhando um pouquinho na primeira maneira, para a gente fazer um link aqui, a gente tem a identificação das restrições. Quando a gente começa a aplicar as metodologias de framework, Scrum, Safe, reuniões diárias, faz toda a questão das cerimônias, tá? A gente constantemente vai se deparar com a identificação de restrições, as identificações de impedimentos, de habilitadores que impeçam aquela entrega, que impeçam aquele projeto ou aquela sprint, né? Aquela nova release de ser entregue para o cliente final, que é o nosso grande objetivo. Então, essa segunda maneira está relacionada diretamente com a identificação de problemas, identificação através de monitoramento, o levantamento de SLAs, SLOs, SLIs, com relação ao ambiente atual, tá? Para quê? Para que, de uma maneira eficaz, né, a gente deixe de sentir a má qualidade de uma entrega somente quando ela está em produção. Tá? Isso é muito importante. Isso foi uma coisa que foi um item que trouxe muitos resultados ali para a gente estar claro, porque dentro do nosso pipeline de deploy, de distribuição da aplicação, a gente colocou
alguns steps onde a própria ferramenta de pipeline, a própria ferramenta de deploys, ela consegue verificar a saúde, ela consegue verificar a saúde da plataforma em produção, antes sequer de começar um deploy na produção. Porque é muito comum, quando a gente está fazendo um deploy e a gente não tem essa visibilidade, ao final do deploy algo deu errado. A gente, fatalmente, né, talvez alguns estejam falando, mas comigo não acontece. Tá, mas comigo já aconteceu várias vezes, então lições aprendidas, né, da minha parte. A gente termina o deploy, a gente vai perceber que a aplicação não funciona, ou algum componente da aplicação está funcionando. Então, isso no modelo mais antigo. No modelo atual, a gente consegue monitorar para saber se a aplicação está com boa saúde antes de começar um deploy, para evitar esse tipo de pergunta. Outro ponto interessante, o desenvolvedor, quando a gente está passando com a aplicação entre os ambientes, o desenvolvedor consegue receber um feedback de como está a taxa de erro dos seus pacotes, da sua entrega, a fim dele consertar o left shift, né, consertar o mais próximo possível do desenvolvedor, tá? Evitando que a gente leve um defeito para a produção e descubra esse defeito na produção e tenha que fazer rollback. E todos nós sabemos que dar qualquer manutenção em produção é muito mais cara para a TI, para a companhia, do que a gente consertar isso ao longo do desenvolvimento. Outras coisas que podem trazer o feedback, né, para o time, tanto de operações como o time de desenvolvimento. A qualidade de software. Então, faz parte hoje, dentro do nosso pipeline, né, do nosso fluxo de entrega, ferramentas para fazer análise do software, da qualidade do software que foi desenvolvido. Tá? Para que isso? Para que a gente garanta que esse software está passando com o mínimo possível de cobertura de teste, cobertura de análise, cobertura de testes funcionais, testes qualitativos, que são focados ali no momento de desenvolvimento. Tá? Isso para quê? Evitar o acúmulo de dívida técnica. Por que, Aura? Por que a dívida técnica? O dívida técnica, segundo a documentação, são todos aqueles problemas que ocorrem na produção, que a gente consegue identificar no tempo de vida da aplicação, aonde de alguma forma tem que ser incremental dentro, fazer um feedback de volta para o time desenvolvedor e incrementar uma lista, um backlog ali para ser corrigido. Isso a gente chama de dívida técnica. Quanto maior a dívida técnica, maior são os problemas do portal, da aplicação e assim por diante. É comum, pelo menos eu já li, é comum que empresas que não dão atenção a essa questão de dívida técnica chegaram um momento de bloquear a entrada de novos itens para poder consertar os itens que estão trazendo problema. E, por último, devo falar sobre a telemetria. É um fator muito interessante, que é algo que vai trazer para a companhia como um todo a experiência da qualidade daquilo que está sendo entregue. Então, volumetria como taxa de erro, tempo de carregamento, satisfação do cliente, up-down de servidores, SLA da aplicação. Tá? Hoje em dia, pelo menos ali com a gente, na Claro, a gente não mede mais up-down de servidores. Né? Isso para a gente, por a gente considerar que todo ambiente está em cluster, todos os ambientes são interligados, a gente tem resiliência em diversas regiões, zonas, etc., a gente entende que, para nós, a satisfação do cliente ao acessar uma aplicação, ela é mais importante do que eu saber se um servidor está up ou está down. Tá ok?
Então, a gente usa ferramentas de mercado para a gente medir o clique do usuário, né, do nosso cliente, a gente medir a performance daquele carregamento quando o cliente acessa qualquer página ou qualquer feature da nossa aplicação. Isso é um item muito interessante. Eu acho que aconteceu um probleminha com a Valesca, e a gente tem aqui ainda a terceira maneira, que é o aprendizado contínuo. Isso, a gente pode seguir aqui na terceira maneira, enquanto a Valesca deve estar voltando aqui. Você poderia complementar para a gente, qual é a terceira abordagem para justificar e para que o DevOps mudou na cultura de TI? Tá bom. Valesca entrou aí, Valesca, se você estiver preparado, quiser comentar, fique à vontade, tá? Me interrompa aí. Eu tô, pessoal, eu consigo ouvir vocês, mas a minha câmera não habilita de jeito nenhum. Mas, assim, eu estava ouvindo perfeitamente, né, a hora da tua explicação aí sobre a segunda maneira e sobre a importância da questão do feedback. E, principalmente hoje em dia, né, que esse feedback, ele também vem muito rápido. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema de monitoramento forte, bom o bastante para eu saber como que o meu aplicativo que eu acabei de lançar, ou sobre a funcionalidade nova que eu acabei de lançar, como que ela está se comportando, ótimo, que bom que um DevOps bem implementado me proporciona isso, porque eu consigo reagir rapidamente, eu consigo, por exemplo, se os meus logs indicarem algum problema de performance, o que for, eu consigo reagir, responder a isso e corrigir. O que seria muito ruim se eu não conseguisse ter essa velocidade toda, porque a gente tem hoje em dia, né, todas as redes sociais, todos os mecanismos para que os clientes se comuniquem. Então, é muito rápido. Se algo entra no ar, se uma empresa disponibiliza um aplicativo, algo que não funciona bem, que não agrada, as pessoas reclamam nas redes sociais, reclamam na própria loja da Apple, na loja da Google, enfim, né, reclamam, dão a sua visão, a sua opinião. Então, fica feio para a empresa, fica feio para a marca. Eu preciso evitar expor a minha marca negativamente. E se eu tenho um DevOps bem implementado, eu tenho essas informações à mão. E um outro ponto bacana também, eu disponibilizo essas informações de uma maneira fácil, acessível para o meu time de desenvolvimento. Meu time de desenvolvimento tem que entender que aquilo que ele fez, aquela feature que ele botou no ar, se aquilo ali onerou alguma coisa, se aquilo ali causou algum delay, não performou bem, eles têm que saber, né? Então, é essa questão de fazer a comunicação fluir, que é um dos princípios do DevOps, essa questão de proporcionar a integração. Na integração, uma informação que antes estaria só lá do lado da operação, ela chega rapidamente do lado dev, do lado do desenvolvimento. Então, acho que essa segunda maneira é uma evolução, e esse aspecto do feedback super importante, e ele nos leva automaticamente para a terceira maneira. Posso falar da terceira maneira ou fica contigo? Como é que a gente faz? Pode seguir, tá bom. Pode seguir. Então, a terceira maneira, ela se baseia no feedback, e ela nos leva a pensar numa cultura de aprendizagem, né? Porque, afinal, assim, se eu estou recebendo feedback, eu devo aprender com isso. E como é que eu aprendo? Eu aprendo tecnicamente. Se o meu código desenvolvido não foi bom o bastante, se o meu código desenvolvido causou algum problema lá em produção, eu preciso aprender onde foi que eu errei e não repetir esse erro. A questão da experimentação, né? Se eu larguei uma nova funcionalidade no ar e ela não agradou, eu larguei essa funcionalidade, eu estou acompanhando pelo meu esquema de monitoramento, eu estou acompanhando e eu estou vendo que os usuários estão usando muito pouco. Poxa vida, o que não funcionou ali? O que eu achei que funcionaria e que os usuários não deram muita importância para aquilo e nem sequer estão usando? Então, eu tenho que aprender, eu tenho que ter liberdade para aprender e para ir crescendo e amadurecendo. Meu time de desenvolvimento vai amadurecendo e vai acertando mais lá na frente, né? Mas tudo isso é possível com essa questão cultural, essa questão da experimentação, essa questão que viabiliza, que possibilita eu experimentar, eu fazer um teste, eu não ser, digamos assim, eu não ser culpada, né, por algo não ter dado certo, e assim a gente vai evoluindo. Então, acho que a terceira maneira
é mais ou menos por aí, né? Mais ou menos essa questão de experimentação contínua. Você tem algo a acrescentar aí para me ajudar? É interessante que essa terceira maneira, ela está muito relacionada a uma transformação cultural, como você disse, mas a transformação digital realmente da empresa, né? Porque empresas tradicionais, geralmente, a área de TI é mais considerada como uma área de, vou fazer uma analogia com o bombeiro, né? Aparecer incêndio, sai e apaga o incêndio. Nessa questão cultural da terceira maneira, a abordagem dela é todas novas ideias são bem-vindas. Mas como é que eu vou ter novas ideias sem ter espaço para construir e elaborar melhor, da melhor maneira possível essa nova ideia? Como é que eu vou garantir que isso seja uma realidade no nosso dia a dia de entrega? Tá? Por quê? A gente tem que separar um time, né, separar um tempo para a nossa equipe se atualizar, para a nossa equipe evoluir nas metodologias, evoluir na nossa infraestrutura, evoluir na nossa aplicação, ou seja, construir algo fora da caixa, para que a gente se torne líder de mercado. Tá? Eu acho que a tecnologia é um habilitador dentro de uma empresa, e toda empresa é uma empresa de tecnologia. Tá? Seja ela de uma empresa que fabrica um sabonete, ou até uma empresa alimentícia, uma empresa de construção civil. Ou seja, ela é uma empresa que também, em todos os seus ramos, ela tem a tecnologia implementada. E aí, como é que nós vamos ser líderes de mercado, ter o melhor app, o melhor site, o melhor sistema para o nosso colaborador? Porque não adianta nada nós vendermos horrores na rua e dentro de casa nós temos um sistema ruim que traz uma má qualidade de vida para os nossos funcionários. Então, a aprendizagem contínua tem que fazer parte continuamente, né, sendo redundante, continuamente dentro do nosso dia a dia. Porque também atrelado a essa questão de aprendizagem contínua, quanto mais a gente treina, mais nós vamos se tornar eficientes. E as falhas, elas não devem ser olhadas como falhas como sendo prejudiciais ao negócio, porque a falha, ela faz parte de uma cadeia, um caminho do acerto, né? Ou seja, quanto mais rápido a gente coloca no ar, identifica uma falha e dá rollback e corrige, mais eficiente a gente vai se tornando. Então, se a gente pega uma falha do colaborador e de alguma forma a gente incrimina essa falha, a gente está deixando de dar liberdade a ele de colocar em prática, tá, nossos temas de aprendizado contínuo. Tá? Responsabilidade compartilhada. As responsabilidades são compartilhadas entre os times de desenvolvimento, o time de operação, o time de segurança, e o board da empresa tem que entender que isso faz parte da vida de evolução tecnológica. Eu não imagino que qualquer novo produto que esteja no mercado, ele foi desenvolvido ali no P&D, ele não foi desenvolvido na sua primeira tentativa. Com certeza, teve várias tentativas para chegar até onde chegou. E isso a gente tem que aplicar na nossa vida, seja ali no desenvolvimento, seja nas operações, seja na segurança, ou seja, em toda essa trilha tecnológica em que nós estamos inseridos hoje. Tá ok? Ok. Muito bom, Laura, muito bom. E eu queria aproveitar o gancho aqui dessa estratégia de aprendizado contínuo, essa estratégia de experimentação, mas a gente aterrissando hoje para o mundo, principalmente no mundo corporativo, existe uma pressão para entregas muito grande, uma tolerância a erros e a falha muito pequena, certo? Isso está em muitas empresas, em muitas corporações tradicionais, isso está enraizado até na cultura dessas empresas, certo? E aí eu queria aproveitar aqui para... como é que a gente consegue
criar uma cultura de aprendizado justa e uma cultura de pós-mortem. Eu queria introduzir esses dois temas e queria aproveitar aqui, Aura, que você explicasse para a gente, considerando esses dois temas, como é que a gente consegue implementar esses temas num ambiente de desenvolvimento, uma cultura de aprendizado justa, certo? E de pós-mortem. Legal, Augusto. Essas perguntas são bem pertinentes, porque quanto mais crescemos, né, nosso parque tecnológico, quanto mais abrangentes se tornamos dentro do mercado, dentro do mundo internet, desse campo vasto de internet, mais suscetível a erro nós estamos, mais suscetível a ataques de hacker, segurança estamos. Então, é muito importante que a empresa leve esse tema com seriedade, porque, por exemplo, o Dr. Sidney Dekker, ele define que a questão da cultura justa de aprendizado está totalmente relacionado a uma cultura sem culpa dentro de uma empresa. Tá? Por que disso? É muito comum, né, empresas, independente do tamanho da empresa, seja pequena, média ou grande, como se acontece, por exemplo, um problema de segurança. Quando se acontece um problema de segurança, a gente, não necessariamente a gente vai atrás só de resolver o problema. A gente vai atrás de encontrar o culpado daquele problema. Tá? E muitas vezes numa TI, ou numa área de tecnologia, né, focado no negócio, dependendo da cultura da empresa, os próprios colaboradores, eles têm um certo receio de se denunciar, tipo, erguer a mão e falar, poxa, me desculpe, eu cometi um erro. Porque ele sabe que esse erro dele vai ser penalizado com base na cultura da empresa. Tá? Penalizado, às vezes, de uma maneira muito ríspida, inclusive. Então, faz com que as pessoas deixem de ser transparentes. Tá? E aí isso eleva o tempo de troubleshooting, porque era muito mais simples uma pessoa dizer, desculpa, eu errei nesse ponto, porque aí nós vamos ter um troubleshooting muito mais direcionado e muito mais rápido para chegar até o final da solução, tá? E encontrar a solução. Eu acredito que essa questão ela faz parte do nosso cotidiano do aprendizado e nosso cotidiano de tecnologia. Afinal de contas, nós vivemos num mundo tecnologicamente avançado e a cada dia tem algo novo a ser entregue, né? E a cada dia tem pessoas que estão pensando do ponto de vista de segurança, tem pessoas que têm pensado em como explorar alguma certa vulnerabilidade, tá? Então, a gente não está totalmente fora, ou assim, totalmente isolado que isso possa impedir de sermos atacados ou sermos explorados. Mas o que vamos fazer com isso? O que a nossa cultura de penalização vai demonstrar para os nossos colaboradores? Ok, você errou, vamos fazer o possível para consertar. E aí, vamos fazer o possível para te treinar, para que não ocorra mais, porque todos nós sabemos, né, como líderes, nós sabemos que treinar colaboradores é muito árduo e muito custoso financeiramente, tá? Então, é muito ruim você pensar em ficar trocando pessoas, porque isso eleva o nosso custo operacional de uma maneira muito alta, ok? E o pós-mortem? Poxa, está totalmente relacionado, né? Quando a gente faz uma sala de War-Room, nessa metodologia, nessa cultura nova, a gente busca entender o problema e corrigir o problema, não encontrar culpados.
Quando a gente trabalha numa cultura de pós-mortem, onde que a primeira coisa a ser investigada é o culpado, a gente está deixando a eficiência, a gente está deixando claro para todos aqueles que estão pensando numa cultura justa de aprendizado, pensando em experimentação, pensando em evolução tecnológica, a gente está minando essas ideias. Então, a ideia aqui é uma pós-mortem sem culpa, ok? Augusto. Ok. E aí eu queria aproveitar esse gancho. Antes disso, eu queria lembrar a todos que vocês podem fazer perguntas no chat, que no final da nossa live nós vamos ter um espaço para responder essas perguntas. E aí, Aura, eu queria aproveitar e colocar outra pergunta aqui. A gente está falando aqui de ter tolerância, de não procurar culpados, e sim procurar onde foi o problema e corrigir o problema, mas isso não significa, isso não quer dizer que vamos ser tolerantes a incidentes. Eu acho que a busca por performance, a busca por qualidade é uma constante. E como é que a gente consegue fazer com que essa tolerância a incidentes, tolerância a falhas diminua? Qual a estratégia que a gente tem que usar, mesmo a gente não procurando culpados, e sim procurando entender onde foram os problemas para buscar a solução, mas do outro lado, na outra ponta, a gente tem uma questão que a gente tem que buscar excelência sempre. Então, como é que a gente consegue diminuir essa tolerância a incidentes para encontrar os sinais de possíveis falhas? Valesca, você quer responder essa? Eu acho que ela não está aí. Online? Tá bom. Augusto, sim, claro que nós temos diversas formas, né, de tornar uma aplicação mais tolerante a falhas e mais resiliente, né? Hoje, a Claro é uma empresa que tem tido alguns parceiros, né, em cloud. Nós temos aplicações on-premise, nós temos aplicações em cloud. Hoje nós usamos os 3 principais players de cloud no mercado, estão junto com a gente, nos apoiando. Como é que a gente mantém uma aplicação de alto volume de acesso, 20, 30 mil clientes online, pensando em portal, pensando numa camada de telefonia, são milhões de conexões, né? A gente eleva a maturidade disso, a gente eleva a maturidade com relação à resistência, é claro, se fazendo jus aos parceiros, né? Ou seja, o parceiro está representando diversas localidades, zonas, países, cidades. Então, quando nós montamos essa infraestrutura, quando nós montamos essa aplicação, nós as montamos de forma que elas sejam espalhadas globalmente, para que o acesso, né, a gente tem, claro, um único ponto de contato ali, para que o cliente consiga apenas entrar para um único lugar, mas deste lugar a gente espalha as suas conexões por vários países, ou até dentro de 1 ou 2 países, por várias zonas, seções diferentes, para que a gente aumente a resiliência, aumente a disponibilidade, e dando a sensação que a nossa aplicação está sempre disponível. Isso de uma maneira transparente para o nosso cliente final, tá? Diminuindo seus delays de acesso, tempo de resposta, diminuindo sua taxa de erro. Lembra que eu falei logo atrás do monitoramento? É muito importante que a gente meça não só a disponibilidade da aplicação, mas como a gente não mede só a disponibilidade da aplicação, mas como a gente mede realmente a experiência do cliente em usar alguma feature da nossa plataforma. Valesca, tem algo a acrescentar aí? Eu peguei pela metade a hora, eu estava tentando voltar,
Então, eu não consegui pegar o contexto todo. Dessa vez, vamos ficar com a tua explicação. Não tem problema. A gente estava aqui falando sobre diminuir a questão da tolerância de incidente, encontro sinais de falha, e assim por diante, tá? Então, seria isso. Ok. Então, dando sequência aqui, ó. E aí tem alguns mitos aqui, alguns mitos sobre o DevOps, sobre essas 3 abordagens. E aí eu queria começar com um mito e direcionar essa pergunta para a Valesca. Primeiro, Valesca, o DevOps, ele só serve para startups? Grandes corporações conseguem utilizar uma metodologia de DevOps? Olha, Augusto, essa é uma ótima pergunta. Por que as pessoas pensam isso, né? Porque normalmente as startups já estão nesse mundo DevOps, mas também, se você for ver, essa cultura de startup, essas empresas novas, elas já nasceram digitais. Então, são empresas que vieram a aparecer, vieram a se estruturar aí nos últimos anos, nos últimos, enfim, 10 anos, poderia chutar aqui, poderia arriscar, né? Então, elas já nasceram num contexto em que já se falava de DevOps, em que DevOps já estava sendo muito bem implementado e rodado em diversas partes do mundo e ganhando força no Brasil. Então, a empresa vai começar, ela já começa certo, ela já cria sua estrutura baseada num modelo que sabe que vai dar um resultado melhor, que vai permitir um desenvolvimento, operação e entrega de software mais rápido, sem atritos. Eu gosto de falar isso, né, assim, sem pontos de atrito, porque o desenvolvimento de software e a operação de software tem diversos pontos de atrito. A gente olha para uma fábrica de software, tem uma série de probleminhas ali que podem causar um atraso no desenvolvimento do seu software, no teste, na operação a mesma coisa, né, então é tudo isso. Então, essas empresas, já sabendo do benefício do DevOps, elas já nasceram dessa forma, não é que só sirva para as startups. O DevOps vai servir para toda empresa que produz software dentro de casa. Só que também, assim, considerando a estrutura o tamanho de uma mudança proporcionada pelo DevOps, que o DevOps vai incluir, né, não só a questão de processos, ferramenta, governança, cultura, aspecto cultural, é muita coisa que envolve DevOps. Então, considerando o tamanho disso tudo, em grandes empresas, fica um pouco, o caminho para implementar é um pouco mais lento. Então, as grandes empresas, elas estão indo para o DevOps por necessidade, porque se não forem, o concorrente vai. Né? A gente hoje vê muito, assim, as empresas modificando um pouco a sua atuação. Eu agora mesmo, hoje à tarde, eu recebi um e-mail, até anotei aqui, ó, do nosso Claro Pay, né, Claro Pay, nós como meio de pagamento, nós, Claro, digamos assim, como meio de pagamento, o nosso aplicativo já com essa disponibilidade. Então, se eu preciso lançar esse tipo de coisa, se eu preciso lançar esse tipo de inovação, eu preciso fazer isso com agilidade, eu preciso fazer isso rapidamente, eu não posso ficar esbarrando em pequenos problemas. Então, as empresas acabam indo para o DevOps por necessidade, as grandes empresas, né, por necessidade, e esse é um processo lento, enquanto que as pequenas, as startups já nasceram por esse caminho. A minha visão é mais ou menos aí. Falei alguma mentira, Aura? Não, perfeitamente. Startup é muito simples, né, a gente pensar em DevOps numa startup, como você disse, né, está iniciando agora, todas as novas contratações vêm com pessoas com mentes renovadas, mindset renovado, então se torna muito simples. Agora, quando a gente pega uma empresa do tamanho da Hits, da Embratel, da Claro como um todo, que eu sempre falo que é um transatlântico para ser manobrado, né, é um pouco mais complexo. Mas não é impossível, a gente já tem praticado isso há pelo menos uns 5 a 6 anos dentro da empresa. Agora a gente está indo para isso que a gente está andando já faz mais ou menos 1 ano, 2 anos para ser mais exato, nesse modelo CCLI, e as coisas têm evoluído bastante. E a gente tem notado que isso está se tornando mais algo palpável dentro da empresa. Primeiro foi a transformação de Agile, né? De sair de uma metodologia waterfall para uma metodologia de entrega com maior agilidade, né, com menos processo, menos documentação. E agora a gente está indo para esse caminho de DevOps, que é uma tendência natural aí das coisas para ser mais rápidas. Ok? Ok.
Bom, então é bom, a gente já sabe que DevOps serve para ser implementado para qualquer tamanho, para qualquer tipo de empresa. Pessoal, só lembrando que essa apresentação está sendo gravada e depois vai estar disponível no canal do YouTube da Embratel e no blog Muito Mais Tech, no blog Mundo Mais Tech. E aí eu queria aqui juntar logo com outro mito, certo? Essas mesmas empresas que demoram mais, que grandes corporações que têm maior dificuldade de implementar uma metodologia de DevOps, elas também, grande parte, já têm implementadas o ITIL, soluções de ITSM, e muitos veem essas implementações de o DevOps como um retrocesso ao ITIL e o ITSM. E eu queria saber de você, Aura, a implementação de uma metodologia de DevOps é incompatível com essas soluções, com essas práticas do ITIL e do ITSM? Augusto, sim. Eu venho da tecnologia, né? Acompanho a tecnologia, mundo de infraestrutura, que é onde aqui está mais relacionado com o ITIL, ITSM, há longo tempo, né? Em 1989, essas tecnologias, esses frameworks, não tecnologias, esse framework, eles revolucionaram o mundo de tecnologia, onde trouxeram mais procedimentos, mais processos, trouxeram mais controles em cima das entregas, para que a gente conseguisse garantir mais resiliência, mais disponibilidade, mais performance e controle de TI como um todo. Tá? Agora, com a chegada do DevOps, eu não vejo como um retrocesso, até porque a versão nova do ITIL, ela, se eu não me engano, falha a memória, a versão 4, eu não tenho mais acompanhado muito de perto, mas a versão nova do ITIL, ela já tem um capítulo voltado exclusivamente para DevOps. Ou seja, como que a gente traz o mundo DevOps para dentro do mundo de ITIL. Todos esses processos que eu falei para você, relacionados ao ITIL, eles são processos que são, muitos deles são bem longos para ser executados dentro de uma área de operações. São lentos para ser colocados em práticas e também morosos para se manter, e caros para se manter. Com o DevOps, a gente tem que trazer mais agilidade. Essa é a ideia, né? A gente já falou isso mais para trás aqui. O nosso objetivo principal é aumentar a agilidade e aumentar e diminuir o tempo de marketing de cada produto, ou seja, o quão rápido nós vamos lançar esse produto na rua, né, colocar no ar, para que nossos clientes finais possam ter acesso a eles de maneira rápida. Como a gente pode fazer isso? Ou se a gente usa o ITIL e agora a gente quer implementar e usar o DevOps. Por que não automatizar o processo do ITIL? Dentro da Claro, a gente não eliminou o Gmood, a gente não eliminou processos de documentação. Que nós ensinamos o pipeline a gravar informações dentro do banco de dados, onde nós conseguimos capturar essas informações em tempo real, ou a gente consegue passar sob auditoria quando necessário, e lá o auditor ele vai conseguir saber quem fez o deploy, que hora que foi feito, quanto tempo foi levado o build, qual é a versão do build, tudo aquilo que antes eu tinha que preencher um formulário. Agora eu tenho isso de maneira automatizada. Nesse momento que a gente estava implementando isso, eu fiz contato, fazer um benchmark com geralmente instituições que têm bastante processos e são regulamentados, principalmente pelo Bacen. A pergunta foi, como é que eu coloco um produto em produção, mas de maneira rápida, sem ter que passar por toda aquela burocracia? A resposta foi muito clara. Produtos que são de grande impacto para o negócio, nós sim passamos por uma cadeia de aprovações. Produtos que têm baixo ou médio impacto para o negócio, elas passam naturalmente para a produção. Então, que a gente tenha
os devidos controles sendo armazenados em tempo real. Então, foi dessa forma que nós fizemos. Corremos atrás de modernizar os controles, automatizar os controles, para se caso, em um dado momento, uma SOX vinha nos auditar, vinha uma auditoria interna, ou até mesmo externo contratado pela CLAR, ela possa obter as informações de maneira muito rápida. Tá? Ok, pessoal. A gente está... Obrigado, Aura, obrigado, Valesca. A gente está chegando no fim da nossa live aqui. O tema é muito extenso, o tema é relevante, o tema é empolgante, mas a gente queria lembrar que essa live vai estar gravada e vai estar disponível nos canais lá no YouTube. E queria agora abrir o espaço para algumas perguntas que a gente teve durante a nossa live, de algumas pessoas que estavam aqui acompanhando a live com a gente. Uma delas, Valesca, é o seguinte, vou direcionar aqui para você, é sobre infraestrutura como código. É muito comum, quando a gente falar em DevOps, DevOps pode ser várias coisas. DevOps pode ser um profissional DevOps, pode ser uma metodologia, pode ser um sistema. E uma questão comum é DevOps somente a implementação de infraestrutura como código ou automação, é somente eu implementar um DevOps, um IaaC, né, uma infraestrutura as a código na esteira. Eu estou implementando DevOps? Essa é uma pergunta que veio do Antônio Zimmermann. Ele não disse aqui a empresa, mas eu queria direcionar essa pergunta para você. Tá ok. Essa é boa pergunta mesmo, porque eu acho que é uma dúvida que ocorre muito no mercado. As empresas acabam se confundindo, né? Então, existe aquele conceito de Infra as a Code, né, IaaC, que a gente fala, que é eu ter a automatização para colocar a minha infra, para subir a minha infra, para fazer com que ela possa aumentar, expandir ou reduzir quando for necessário, né? Então, tem muita empresa que já tem isso, deve ter isso, né? Porque com a ida para a nuvem, na nuvem você tem tudo, só que se você consumir tudo, você vai pagar muito caro. Então, você precisa fazer esse dimensionamento, expandir, reduzir a sua infra, à medida em que precisa, né? Se não precisa, não vai ficar usando recurso desnecessário. Então, as empresas, muitas já têm isso, já têm scripts, já têm processos automatizados que vão fazer esse aumento, diminuição da sua infra. Mas isso não é o DevOps, né? Isso é um pedaço, isso é um pedacinho do DevOps. Então, acho que sim, acho que existe essa confusão, acho que é bem legal, assim, a gente tentar elucidar, né? Mas a ideia é que o DevOps, ele atue em toda a tua esfera de desenvolvimento e de operação. E desenvolvimento, além de produzir código-fonte mesmo, é testar esse código, e o DevOps tem que estar presente ali. É fazer com que esse código, com que esse aplicativo, com essa aplicação, esse software, ele suba onde ele tem que subir, né? Seja numa loja da Google, numa loja da Apple, seja, enfim, disponibilizar para o seu usuário da forma que for, que ele suba da maneira mais automatizada possível. Então, automação é uma palavra-chave, muito mais do que a questão da infra. A questão da infra é só um pedacinho, é uma base do que o DevOps também olha, né? Então, acho que essa confusão, ela existe, sim, mas é importante esclarecer. Ok, muito bom, obrigado, Valesca. Gente, eu tenho outra pergunta aqui, a pergunta é do Sêmio Dutra, da empresa Norcon Tecnologia de Software, certo? O que ele está perguntando aqui DevOps é incompatível com segurança da informação e conformidade? Aura, você pode responder, esclarecer essa dúvida do Sêmio? Não, de maneira alguma. Inclusive, dentro do DevOps, que agora tem né, a gente ouve falar muito de DevSecOps, tá? O que seria o DevSecOps? Seria uma parte de segurança, uma parte de desenvolvimento e uma parte de operações, as três partes trabalhando em conjunto, tá? Como que a gente faz isso? Primeiro, assim, situações culturais, né? DevOps, acho que a grande paradigma do DevOps é a transformação cultural dentro da empresa, dentro da companhia. A segunda parte, tecnologia.
A gente tem que garantir que as tecnologias que estão nos apoiando, ela consiga juntar essas três partes. Então, em um dado momento que você vai fazer uma entrega em produção, você vai fazer uma entrega ou em produção ou em ambientes de teste e homologação, a gente passa por ferramentas de segurança para que seja analisado os códigos, seja analisado o deploy como um todo, tá? E lembrando que sempre o melhor caso para que você consiga ter uma segurança melhor implementada com menor custo é o lift and shift, ou seja, o mais próximo possível do desenvolvedor. Mas, sim, deve fazer parte do nosso dia a dia a segurança dentro de DevOps. Ok. Obrigado, Aura. Gente, está chegando ao fim, mas eu tenho espaço para mais uma pergunta aqui. A pergunta é do Anderson Medeiros, e a pergunta é sobre operações, certo? Ele está questionando aqui se a implementação de uma metodologia de DevOps, se ele elimina a operação de TI, criando NoOps. Você pode ajudar a gente com essa pergunta, Valesca? NoOps. que é isso? Eu acho que sim, as pessoas se preocupam, né, quando começa a entrar automação, seja ela qual for, RPA, por exemplo, uma forma de automação, e as pessoas se assustam, porque fica aquela coisa, eu vou perder meu trabalho, eu vou perder a minha função, o que eu fazia vai ser feito de forma automática? Mas eu acho que a automação, ela não tira o trabalho das pessoas. Tem uma frase famosa até, eu não lembro o autor, fala assim, que ele não tira o trabalho das pessoas, mas ele devolve a humanidade às pessoas. Ou seja, né, aquele trabalho repetitivo, que não é humano, é repetitivo, aquele ali a gente corta fora e deixa para automação. Operação sempre vai ser necessária, sempre vai ter que existir, né? Se você colocar um software em produção, alguém vai operar aquele software, alguém vai monitorar, alguém vai ter que olhar para ele, não é simplesmente deixar lá. Se algum momento faltar alguma coisa, se cair por algum motivo, alguém vai, né, vai ter que sinalizar isso para que ele consiga voltar. Claro que a gente tem situações, inclusive, que ele pode voltar sozinho, mas aí é um nível de automação elevadíssimo. Então, a gente ainda leva um tempinho para chegar lá. Mas não, a área de operação é importante, sim, né, e eu não acredito na questão do NoOps. Eu também não. Complementar aqui, ó, a gente tem 3 minutinhos. Não, é só realmente... eu sou suspeita de vir da área de operações, então, quando eu escuto esse termo aí, me gela o coração, né, tipo, talvez alguém com uma intenção soltou isso no mercado, tipo, a geração NoOps. Mas a ideia, como a Valesca falou anteriormente, montar um portal de autosserviço, você não está tirando um trabalho da operação, você está permitindo, deixando que a operação pense em coisas mais produtivas, pense mais fora da caixa, dando e alterando responsabilidade, uma divisão de responsabilidade, alterando a responsabilidade a demais áreas, dando liberdade para que demais áreas possam construir. Isso não quer dizer que a gente vai eliminar a nossa área de operações. Tá? Ok, pessoal, muito bom. Muito rica a nossa live, muito rico esse conhecimento. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa apresentação. Eu queria agradecer aqui ao Alexandre Aura mais uma vez, a Valesca, apesar dos probleminhas que a gente teve, estava aqui sempre presente com a gente. Então, obrigado a todos. Mas obrigado principalmente à nossa audiência que está aqui acompanhando a gente e discutindo. E desde já eu queria nos colocar à disposição, a Valesca, o Aura, para que estamos abertos para escutar, para conversar, para desenvolver junto uma estratégia e uma metodologia DevOps, implantação da metodologia DevOps junto com vocês. Ou então simplesmente para trocar uma ideia, bater um papo sobre o tema que é muito relevante e muito enriquecedor. Então, obrigado a todos. Queria lembrar também que nossa próxima live será no dia 18 de abril, no mesmo horário, às 15 horas. Convido a todos. O tema vai ser sobre segurança, vai ser uma rede neural para atender comportamentos maliciosos.
dizer que a apresentação está disponível, a gravação no YouTube e no blog Muito Mais Tech, e agradecer a presença de todos. Muito obrigado, obrigado, Aura, obrigado, Valesca, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, pessoal.